pela audiência. A 1020 é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente. Aqui no show do Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Alô, bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil. Com que prazer estamos aqui juntinho de vocês, começando o programa do dia de hoje. Você vê, vou chegar a câmera ali, você vê o nosso querido Dr. Cícero Munhoz, diretor médico do Hospital Alemão do Amparo, cardiologista. Bom dia, Dr. Cícero. Bom dia, Fernando. Bom dia, amigos aí, internautas. Seja bem-vindo aí. Aqui conosco. Um amigo estava dizendo que estava marcando 13 graus aí no termômetro de rua, não é isso? Seu termômetro aqui pertinho da sua rua ali no Maracanã, sei. 13 graus. Meu Deus do céu. Salvo melhor avaliação, mas está frio mesmo lá fora. É verdade, é verdade. Pois é, então daqui a pouco a gente vai conversar sobre vários assuntos, né? Inclusive com essa mudança de temperatura, né? O que ela afeta nas pessoas, né? Fisicamente, até a nível de alergia também. O Michel Menai tá me vendo agora. Ô Michel, tô com saudade de você, rapaz. Me dá uma ligadinha para saber quando é que você pode vir. O Michel Menai, juntamente com o Sérgio Solon, os felizes proprietários, por assim dizer, não é? Do Mídia de Verdade, aquela turma maravilhosa que fala sobre rádio, sobre televisão, sobre artistas. Abraço para o meu querido amigo Divaldo Silva, uma das maiores vozes do rádio brasileiro. Divaldo, um abração, saudade de ti, meu irmão. Um abraço para o Lorimar Ferreira também. Pois é, a gente vai trazer aqui um comentário que tem tudo a ver, penso, porque eu estava até comentando aqui com o Munhoz, que é vascaíno como eu, a situação que houve, o último jogo de futebol que houve aí entre Flamengo e também o Atlético Paranaense. E uma coisa é você analisar o jogo, é você dizer sinceramente, como eu disse ontem para o Gelson, o Gelson estava com a cabeça inchada, minha mulher também, porque é rubro-negra, os rubro-negros estão, o que é natural que isso aconteça, né? Como nós vascaínos estivemos, quando, por exemplo, o Vasco perdeu o campeonato mundial aqui no Maracanã, perdendo para o Corinthians, e se não me falha a memória, nos pênaltis, né? Então, nessa época, havia gozações das mais diversas. Eu me lembro que um dia após, o Aporinho, hoje a gente pode dizer isso, conseguiu que a gente jogasse no Maracanã. Naquela época, eu ainda jogava bola, né? Hoje tem tempos que não, mas era uma coisa que eu sempre gostava de fazer. E a gente tinha um time lá da rádio. Então, reuniu alguns amigos do Apolo também, nós fomos jogar no Maracanã, tipo meio-dia. Quando nós entramos no vestiário para poder trocar de roupa e tal, aí o pessoal sabia que eu era vascaíno, o pessoal viu, principalmente os flamenguistas, olha aí, tá vendo? Tava cheio de água, que havia chovido, uma coisa assim, falaram, isso aí é lágrima de vascaíno. Então isso aí faz parte da gozação, da brincadeira entre as pessoas. Eu confesso a vocês que eu nunca perdi um amigo, porque o meu amigo é do time contrário. Se fosse assim, eu até me separaria da minha mulher, porque ela é Flamengo roxa, ela vai com a camisa do Flamengo, a Sandra, minha querida cunhadinha, é flamenguista, vai com a camisa do Flamengo, e todo jogo do Flamengo aqui no Maracanã, ela vai. Quer dizer, é o direito dela, os filhos são todos vascaínos, mas ela é flamenguista. Então, existe a brincadeira. Depois do fato, eu sei que a gente quando perde, é natural. Porque essa gozação que é eterna existe. O Vasco é vice de novo, né? O Vasco já foi para a segunda divisão, e aí fica a gozação também do vascaíno para cima da turma do Fluminense, que chegou na terceira, e se não fosse uma manobra de Eurico Miranda, o Fluminense não teria voltado. Tudo isso faz parte da alegria do futebol. Então, dentro dessa alegria, né, depois de falar o meu comentário que eu fiz ontem, eu falei, uma pena que nenhum time do Carioca não chegue à decisão e não vença a Copa do Brasil. Por quê? Porque a Copa do Brasil dá de prêmio 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. Imagine você, né? Claro que o que menos precisa é o Flamengo. O Flamengo, não sei de que forma, eu acredito talvez até por competência administrativa, conseguiu 200 milhões aí para botar num time que até agora não chegou. Quer dizer, pode ver, vem a chegar alguma coisa, mas não conseguiu título, e olha que não consegue há muitos anos.
né? Mas é evidente que o time que está melhor no Rio de Janeiro é o Flamengo, inclusive não só de time, como financeiramente. Né? Então isso aí é dito, e agora eu até comentava, o Gelson Cunha estava aí chateado, o Gelson é grande flamenguista também, e o Nenel também, grande flamenguista, estava eu e o Baltazar Salgado ontem de vascaínos. E eu comentava com ele o seguinte, por que eu digo isso? Porque quem está mais precisando de 50 milhões não é o Flamengo, quem está mais precisando ou é o Vasco, ou é o Fluminense, ou é o Botafogo, que são times com crise financeira. Não é? Então isso aí é o comentário sério. Né? O outro comentário é a brincadeira. Aí eu botei no Facebook o seguinte, tá sentindo um cheirinho aí, uma coisa assim, até potencializado pelos amigos vascaínos, que são também em grande número. Ah, foi o que bastou. Então teve gente apoiando, teve gente dizendo, não é nada disso e tal, mas teve um que chegou e disse, olha, botou... É uma pena que você como é que é? Eu não sou mais seu admirador e tal. Com todo respeito, se você vai deixar de ser meu admirador por esse tipo de coisa, é porque não valia a pena. Vai procurar alguém melhor para admirar. Não é? Então é coisa. O outro diz assim, tá vendo? Porque a situação do Flamengo é que nós vibramos com as nossas vitórias, vocês vibram com as nossas derrotas. Então aconteceu o seguinte, um dos filhos meus, que está por sinal no Facebook, o Serginho, botou uma foto daquela camisa que o Flamengo fez na época do campeonato do mundo aqui no Rio de Janeiro, que veio, se não me falha a memória, meu Deus, era o Manchester United. Então fizeram uma camisa, de um lado era o Flamengo, do outro era o Fla, era Fla Manchester. Né? E o Vasco ganhou de 3-1 do Manchester United, só foi perder para o Corinthians. Quer dizer, o Edmundo perdeu o pênalti. O Edmundo perdeu o pênalti, chutou nas nuvens, um dos maiores craques que nós tivemos. Né? Então vai fazer o quê? Quer dizer, isso é assim, futebol é assim mesmo, nem sempre ganha o melhor. Fernando, você não seguiu os conselhos, não seguiu o conselho do Ministério da Saúde. Sei. Sacaneie com moderação. É verdade, é verdade. E outra coisa, tem que levar na esportiva, cara. Claro. Né? Tem que levar na esportiva. Um dos ensinamentos que a gente recebe, eu me lembro certa feita do Mário Luiz, lá da Globo, né? Muitos e muitos anos atrás, um dos maiores diretores artísticos, ou se não o maior que teve no rádio brasileiro, e logo que eu fui na época para a Rádio Globo e tal, eu tinha dado uma opinião e alguém me escreveu me esculhambando, né? E eu, bobinho, novinho, cheguei para ele, olha, o cara tá esculhambando aqui e tal. Eu falei assim, o Mário, Fernando, me entende? Porque a gente me entende? Esse cara tá querendo que você fale o nome dele no rádio, entendeu? Mas isso não, esquece isso. Só se concentra nos seus admiradores. Quer dizer, é o ensinamento. Mas olha, isso acontece, derrota faz parte do show, né? Todo mundo ganha, todo mundo perde. A turma do Flamengo não fica zangada, não. Aqueles que são moderados, né? Porque outras vitórias virão, evidentemente, não é? E agora não pode a pessoa se indispor por causa de apaixonite de futebol. Olha, um grande abraço a todos vocês, um abraço para o Serginho. Parabéns para o Serginho, meu filho, que vai chegar ao 5º grau da faixa preta de jiu-jitsu. Fiquei muito feliz de saber, não é? Mestre Luiz Paulo ligou dos Estados Unidos, olha, estou aí em agosto para trazer, que bacana, que bacana. E quero mandar um abraço também para o Cristiano André, que também é meu filho, que é o responsável pela Altinha, o torneio de Altinha de Niterói, que vai voltar na Praia de Caraí em agosto, né? E está sendo um sucesso. Por falar em filho, do lado de lá, eu tenho que dar os parabéns também para o Marcelo pelo Rota, como é que é mesmo? Rota de São Bento, Rota CV, hein? Rota Gourmet, no Campo de São Bento, maravilhoso. Um dia eu vou convidar o Cícero, se puder. Vamos lá em comboio, né? Ou vai no meu carro, será um prazer, porque ele está fazendo duas coisas muito bonitas, né? Uma é o Rota Gourmet, que tem uma série de barraquinhas e tal, fica todo o Campo de São Bento. Parabéns à Prefeitura que possibilita isso também. E a outra, o Highline. O Highline fica no alto do Plaza, do Shopping Plaza. O Highline é um negócio impressionante, e aos sábados e domingos, sexta, sábados e domingos, onde no terraço, onde você tem uma vista para o mar maravilhosa
da Baía de Guanabara, você tem dois ambientes. Um ambiente são só de barraquinhas de comestíveis e tal, é tudo coberto, bonitinho e tal, pelo menos nesse ambiente. E o outro ambiente é um ambiente de palco, de show, de exposições, é um negócio incrível, né? Tem conseguido lá, ao longo da sexta, do sábado, do domingo, milhares de pessoas. Parece que na última teve quase que 20 mil pessoas, e a gente fica muito feliz com isso. Parabéns ao Marcelo Piuí. Muito bem, isso colocado, isso posto, nós vamos seguir em frente, né? E já que eu falei em 3, me perdoe, já que o presidente tem o direito de nomear o filho dele embaixador, e tem, né? Ontem não só o Munhoz estava explicando isso, como também o Baltazar, porque o cargo de embaixador não é um cargo da carreira diplomática, a carreira vai até cônsul, né? Eu particularmente teria um certo cuidado, né? Mas é aquela história, quem sabe, né? Então, já que ele tem, eu tenho direito também de falar dos meus filhos, né? Então está faltando 2, né? Está faltando o Felipe, que é empresário, é um amor de pessoa, meu querido Felipe, que está para se casar e de repente vai viver em Portugal, né? Significa que a gente vai ficar na ponte aérea. E eu queria falar também do Bruno, que recentemente, né, ele trabalha na Estônia, sabe aquela empresa, né, que você tem aquelas maquininhas de você colocar aí o cartão, né? Ele é analista de risco dessa empresa. E da minha, aliás, falando do Felipe, eu tenho que falar da minha nora, que é a Bruna, e do Bruno eu tenho que falar, olha que confusão, eu tenho que falar da Monique, né, que é engenheira e é minha nora também. Ambos estão aí aqui no Brasil lutando, e parece que o ano que vem estarão desenvolvendo um trabalho na Austrália. Então, ó, um abraço para a filharada toda. Pronto, já babei, e agora nós vamos seguir em frente, que atrás vem gente. Nós vamos aqui no momento de prece, e depois Zé Rodino, um abraço. Sueli das Graças Ferreira, abraço para você também. E nós vamos então para a oração, e depois da oração a gente vai conversar com o cardiologista Dr. Cícero Munhoz. Vamos lá. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, né? Um abraço para Mara de Rouche, cantora, nossa querida amiga, confreira da Confraria dos Amigos do Rádio. Oi, Mara, abração para ti, abraço para o André Souza também. E olha, a Sueli das Graças Ferreira, ela é guia turística lá em Petrópolis, e ela está convidando para de 26 a 28 de julho para o evento AgroSerra, em Secretário, né? Que me parece, depois explica para mim direitinho, Sueli, eu conheço bem Petrópolis, mas eu imagino que seja um local aí pertinho, como tem o Bingen, né? Eu não conheço. De qualquer maneira, se der mais detalhes, eu terei imenso prazer de divulgar, tá bem? Um abraço grande para você, abraço para Denise Guzmán Silva, também para o André Souza e para o nosso querido amigo, grande oncologista, Dr. Hernani Sampaio, nosso amigo de muitos anos, que recentemente comemorou o aniversário da filha. Bom dia, Samira. Bom dia, Fernando. Vou passar a câmera aí para você, ficar aqui ao lado do meu querido amigo, o nosso querido doutor Munhoz. Doutor Munhoz, bom dia novamente. Bom dia, meu amigo, né? bom dia. Pois é, essa é uma época, né, que se manifesta muito as alergias. Não é? E por que isso acontece? As pessoas que têm alergia, elas sofrem muito nos climas frios e seco ou úmido em excesso. Em excesso. Por exemplo, aqui nós temos um frio úmido. Sim. O frio seco é o de Brasília, onde a umidade do ar às vezes chega em níveis realmente alarmantes. Sim. Até suspendem as aulas em escola, recomendam a colocar umidificadores em casa, porque no momento que você agride a mucosa, que são exatamente as membranas que revestem o aparelho respiratório, você sofre mesmo. E quando a gente fala membrana, a gente fala do olho também, né? O olho fica irritado, as fossas nasais, a garganta. E quem já tem uma predisposição à alergia, aí é de tudo ruim. De tudo ruim, né? E quais os cuidados que uma pessoa alérgica deve ter nesses... Cuidados, você tem que ter primeiro, para quem tem clima muito seco, umidificar o ambiente. O umidificador principalmente à noite. Funciona mais um umidificador ou alguns dizem para botar um vasilhame com água? As duas coisas funcionam bem. Sendo que o umidificador ele é mais rápido, né? Ele tem uma ação mais imediata. E né? mais constante. Né? Mais constante, Mas funciona, quer dizer, a bacia ou o balde com água é uma medida econômica, né? Demora um pouquinho mais para ter ação, mas funciona bem. E aqui é importante, principalmente as crianças e os idosos, sempre os dois extremos, né? Porque essas alergias elas podem facilitar infecções. Sim. Né? Então, essas alergias das mucosas, das vias respiratórias em geral, pode em algumas situações facilitar as infecções respiratórias. E daí voltamos lá atrás, o problema da vacinação. Sim. Mas a vacina não dá doença. Voltamos a repetir aqui. Nenhuma vacina provoca doença. Ela geralmente é feita ou com vírus, algumas quando é doença bacteriana, com pedaços do corpo da bactéria, que só vão estimular a sua defesa. Elas não são capazes de gerar a doença. Assim, eu tomei a vacina, 15 dias depois estava numa gripe danada. Não tem nada a ver. Não tem nenhuma associação. Não tem nenhuma associação, porque a vacina, como eu estou falando, ela não é geradora do quadro infeccioso. Não é, porque não tem a capacidade. E mesmo quando é o vírus, ele é atenuado, então ele não tem a capacidade, não tem o que a gente chama tecnicamente de virulência para provocar a doença. O que você pode ter tido, eu tomei a doença, 3 dias depois fiquei doente. Não, você já estava com um quadro propenso, que a gente chama de período de incubação. Se tomado, poderia ser pior. Pior, com certeza. Porque o que ocorre? A vacina, ela não protege 100% do quadro gripal. O que ela te dá é melhor resistência para lidar com as complicações. Principalmente idosos e crianças. Daí, quando vem essas campanhas, qual é a prioridade? Idosos e crianças.
Sim. Aí sobrou vacina e tal, Aí começa a Porque vacinar. os anticorpos Porque são... a criança, ela está numa fase em que o sistema imunológico dela está em formação. E o idoso está no contrário, onde o sistema imunológico dele Sim. começa a se deteriorar. Então começa a ficar mais difícil. Por isso que esses dois extremos, a gente tem que ter muito cuidado para lidar. Idosos e crianças. É verdade. Agora, e essa situação? Porque agora essa vacina protege todos os segmentos, que fala muito agora em chikungunya, né? Em dengue. Né? Eu tenho recentemente até um querido amigo que está suspeitando de ter dengue. Isso. Né? Protege? Não. Não. Então, cada tipo de doença dessa tem um tipo de vírus diferente. Ou seja, a própria gripe, o estado gripal, o resfriado, ele tem vários tipos de vírus. E pior do que isso, além de ter vários tipos, são vírus mutantes. Sei. Então, um vírus hoje, ele pode ter uma mudança na estrutura dele e passar a não responder mais àquele tipo de vacina. Sei. Então, por isso que as vacinas para a gripe, elas são constantemente renovadas. São constantemente, vamos dizer, se coloca mais tipos de vírus. Por isso esses códigos H2N2, H1N2, são tipos de vírus que estão contidos na vacina. Estão contidos na vacina. Né? E onde se localiza mais? Porque hoje nós estamos no Brasil todo, a gente sabe que há uma incidência grande a nível de gripe, né? Sim. E gripe, entre aspas, né? Com esses diversos subtipos. Né? Onde é mais provável? Tem a ver com grande concentração de pessoas nas grandes cidades? Sempre. As doenças respiratórias, e a gripe é uma doença... Mas no interior, o cidadão, teoricamente, está mais protegido. Teoricamente sim. Por quê? As doenças de contágio no ar e de contágio respiratório, elas são muito mais propagadas onde existe o quê? Muitas pessoas. Porque aquele indivíduo contaminado, ele joga no ar, né? Quando ele espirra, quando ele fala, aquelas microgotículas, né? que ficam em suspensão no ar, elas são respiradas, são aspiradas por outras pessoas. E aí essa corrente se faz de uma forma absurda. Então é uma recomendação, quando a gente tem algum tipo de doença respiratória que é contagiosa, o que se faz primeiro? Separar. Fazer um isolamento para que outras pessoas não venham pegar a doença. Um aeroporto que tem a possibilidade, ou uma rodoviária maior que propriamente uma casa de família? Sem dúvida. À medida que os meios de transporte foram aumentando, principalmente a aviação, né, que traz de um continente para o outro uma determinada possibilidade de infecção, tem que ter esse cuidado mesmo. Os serviços de saúde de aeroportos, eles são muito bem antenados com relação a isso. Se você tem um surto de alguma coisa, uma gripe ou de alguma doença que você sabe que é de fácil contágio, tem que haver esse controle. A coisa de uns 10 anos atrás, quando houve um surto de gripe muito forte lá na Europa, eu viajei, na época eu viajava muito, quase que anualmente eu ia para a França, que tem ainda um congresso mundial lá, teve um controle desse aqui no nosso aeroporto, muito forte, principalmente quem vinha da Europa para cá. Quando eu voltei de viagem, eu passei pela triagem, do aeroporto. E aí não tem o fato de ser médico ou não? Não, é cidadão. É um indivíduo que viajou para um outro local, potencialmente possa estar trazendo alguma essa infecção. É a pergunta, porque ontem eu vi, não sei se você viu, uma reportagem muito interessante, acho que foi na Band, a respeito do ebola, né? Do ebola, é um vírus ainda... ainda não se tem uma solução para ele, não. O que seria isso? O vírus ebola é um vírus que eles já tentaram até fazer uma vacina que fosse eficaz. Não é que eles já fazem, é um vai vírus ser transmitido por macacos, não sei. Isso. Da mesma forma que a AIDS, né? Desconfia-se, por exemplo, que a AIDS, ela, no início, ela era uma doença quase que exclusiva de animais e dos macacos. E houve em algum momento da história lá que um humano pegou e do humano começou a passar para os outros. Só que a AIDS tem uma situação mais confortável,
porque ela não é uma doença que se passa Através da respiração, da fala, não é. Não. Então é mais fácil você controlar. Pelo menos você sabe como Só o ela... contato sexual. Só o contato sexual. Ou elementos Transfusão de contaminados sangue, que vão, né? sangue contaminado, Tóxico, né? tóxicos, seringas. Então você sabe muito bem como aquilo é. O ebola não, o ebola é um vírus tipo resfriado mesmo, que ele pode se passar com contato direto. Então você vê que o pessoal que lida com o ebola parece um astronauta, né? Esse pessoal do Médicos Sem Fronteiras. Eles se protegem todos. Então isso aí, esse controle, por exemplo, de pessoas da África para cá, certamente os nossos aeroportos fazem. Nossos não, o mundo inteiro fazem esse tipo de controle. Porque ainda é uma doença que não se chegou a um tipo de imunização por vacina. Olha só. Eficiente. Sabia, Denise Campos, daqui não está dando para ler, mesmo com óculos, dá uma olhadinha aí para mim. Denise Guzmán. Denise Guzmán. Guzmán, quem mais? Eliane Faixas. A Mara de Rocha, Eliane Faixas, um abraço para ela também. Né? Agora, uma pergunta interessante, que as pessoas confundem um pouco a história do vírus e falam, é uma virose, por exemplo, que pode acontecer com a pessoa. Tem gente que fala assim, quando o médico não sabe o que é, chama de virose. É justo isso ou não? Não, não é verdade, não. Virose, na verdade nós temos 3 tipos de agentes, os mais frequentes infectantes. Sei. Ou é um vírus, ou é uma bactéria, né? Que são... Qual é a diferença? A diferença entre vírus e bactéria. O vírus e a bactéria tem uma diferença primeiro estrutural. O vírus chega a ser às vezes 200, 300 vezes menor que uma bactéria. Daí a dificuldade, quando se chegou aos primeiros diagnósticos de doenças infecciosas, que isso não tem tantos anos assim, né? Vamos botar aí um século e meio, um século e pouco para cá. 200 anos. Ninguém sabia exatamente. A influenza matava direto. Sempre. E qual foi a grande dificuldade de se chegar às doenças viróticas? O tamanho dela. Por quê? Porque a microscopia que se tinha, o microscópio, ele não tinha uma capacidade de aumentar um elemento... Que é um ser vivo, né? É um ser vivo tão pequeno quanto o vírus. A bactéria já dava para ver, né? Robert Hooke, que foi o primeiro... A bactéria é maior. Muito maior. Mas qual é pior? Não, aí que vem. Então a primeira diferença é a parte, vamos dizer, estrutural. Ou seja, grande. Uma é maior, a outra é menor, por isso as doenças bacterianas foram as primeiras a serem descobertas. Penicilina, combatendo e tal. Segunda coisa é a forma que o vírus atua. O vírus ele tem uma ação muito mais contundente, porque a maioria deles penetra nas células de defesa e destrói essas células, porque ele sobrevive disso. Ele usa a célula para se reproduzir. Então as doenças viróticas, muitas vezes, elas são graves por isso. Ela entra dentro da sua célula viva, aproveita os elementos dessa célula e aquela célula passa a ser uma barriga de aluguel. Aquela célula, um agente reprodutor. Multiplicador. Então os vírus, e tem um outro problema sério. Os antibióticos, que foram descobertos lá atrás por Alexandre Fleming, casualmente, como muita coisa na ciência, né? Ele estava fazendo exatamente o estudo de bactérias, esqueceu uma plaquinha daquela de vidro, esqueceu lá num canto. Quando ele foi ver, deu fungo, deu bolor. E o bolor, quando ele olhou o bolor, em volta, as colônias morreram. Ele falou, opa, o que é isso aí? Aí foi estudar. Que aquele bolor era um fungo chamado penicillium. E da onde se chegou o nome penicilina, que foi o primeiro antibiótico. Os vírus são imunes aos antibióticos. Eles não respondem à antibiótico terapia. Então é um outro problema. Os agentes antivirais são muito menos eficientes e muito mais difíceis. Daí, por exemplo, uma doença como a AIDS, que faz esse processo que eu te falei de reprodução intracelular de forma enorme, até chegar a um antiviral não, um conjunto de antivirais que pelo menos controle a doença, demorou anos. Estou aproveitando o saber aqui do doutor, né? Eu não sou infectologista. Não, mas os infectologistas que me perdoem. Mas eu acho importante isso para nós que somos leigos. Isso. Né? O jornalista,
o radialista mesmo, na verdade, nós somos curiosos. Sim. Né? A gente sabe de tudo um pouco, mas não profundamente. Né? Eu li em algum tempo, até num compêndio de medicina, algum tempo atrás, de que de 8 em 8 anos, todas as nossas células do corpo são renovadas. Sim, Isso é verdade? Todas as células do organismo, seja de que órgão for, elas sofrem sempre um processo de renovação. Né? As próprias células sanguíneas. Quer dizer, cá entre nós, as nossas células hoje não são as mesmas de 10 anos passados. Não são. Paralelamente, alguém deve estar aí nos vendo, nos ouvindo, então a gente não devia envelhecer. Não é bem assim. As células se renovam até um determinado nível, mas também o processo de envelhecimento leva a uma opção de deterioração de vários órgãos, principalmente o sistema vascular e o sistema digestivo. Se a gente conseguisse lavar o nosso intestino completamente, renovar tudo de célula no nosso intestino e conseguisse não deixar que os nossos vasos sanguíneos criassem, vamos dizer, gorduras e o acúmulo de trombos. Substâncias, nós não envelheceríamos nunca. Porque as células se renovam, mas o órgão não se renova totalmente, ele até deteriora, principalmente por um envelhecimento do sistema vascular, que é, em última análise, quem leva o alimento para a célula. Sim. Qual o alimento da célula? Oxigênio. E quem leva o oxigênio para todos os órgãos? O sangue arterial, que está dentro da onde? Do sistema vascular, das artérias. Então, à medida que essas artérias elas vão se deteriorando, endurecendo, ocluindo em alguns pontos, eles vão determinando aí sim uma diminuição dessa capacidade de renovação de células. Por isso que à medida que a gente vai ficando mais velho, os órgãos vão tendo um funcionamento menos eficiente do que tinham no início. Esse é a chave do envelhecimento. É a chave do envelhecimento. Agora, você falou no intestino, basicamente, Sim. E na parte digestiva. Isso. Que seriam as duas principais causas. Porque, se você parar para pensar, todo o resto do corpo depende desses dois sistemas. O circulatório, porque leva o oxigênio. E o digestivo, porque digere a substância, processa tudo e aproveita os elementos que são, em última análise, junto com o oxigênio, os alimentos das células. Porque o sistema digestivo, o que ele faz? Ele processa todas as substâncias, seja elas os aminoácidos, as proteínas, né? São os aminoácidos, os carboidratos, as gorduras, e levam esses elementos como uma fonte de energia para as suas células. Da mesma maneira que o automóvel usa gasolina, álcool, gás para movimentar o motor, nós precisamos de qual é o nosso combustível? Carboidratos, que são os açúcares, né? As proteínas, que são os aminoácidos, e as gorduras. Mas gordura não é um negócio ruim? Não. Existem determinadas gorduras que não são favoráveis, mas a gordura é uma fonte energética. É uma coisa impressionante, né? A necessidade que nós temos do exercício, né? Sim, do movimento. Isso. Porque aquilo que não movimenta, aquilo, digamos assim, ela acaba atrofiando. Claro. Né? Eu tive um exemplo disso quando, agora 11 meses atrás, ou um ano quase, quando eu quebrei a perna andando de patins no gelo, né? E o que acontece? Aí vem todo um processo, operação primeiro para poder botar no meio da tíbia a haste de titânio, a consolidação óssea, depois 5 meses de fisioterapia e tal. E eu comentava com o Rafael, que é o fisioterapeuta, e ele dizendo: Fernando, o grande problema é os exercícios, que não é fácil fisioterapia, fazer um monte de exercícios, segunda, quarta e sexta, para poder recuperar o tônus muscular. Sim. Né? Eu estou dizendo isso, tentando simplificar, porque o amigo sabe de cor salteado, mas para falar para aquelas pessoas que são sedentárias, que o grande perigo, penso, do envelhecimento, se o amigo tiver de acordo comigo, por favor, corrija, seria realmente a vida sedentária. Olha, o sedentarismo é um dos fatores de risco para doenças vasculares, principalmente doença coronariana. É um dos fatores de risco. Né? O índice de doenças cardíacas e mortalidade por doença cardíaca aumentou absurdamente no mundo
principalmente no primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, Suécia, por Dinamarca. dois motivos. Falta de atividade física ou atividade física insignificante, e isso é uma fonte geradora de um outro fator de risco, chama-se obesidade ou sobrepeso. Então essas duas coisas juntas formam um grande caminho para as doenças cardíacas, as doenças coronarianas principalmente. E quando eu falo em doença coronariana, vamos falar de uma maneira que o nosso internauta entenda melhor. Infarto do miocárdio, né? Doenças vasculares graves, acidente vascular cerebral, que são hoje duas doenças que matam ou deixam sequelas graves no mundo inteiro. Infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Isso muito em decorrência de quê? Falta de atividade física e obesidade. E aí uma coisa puxa a outra. Sim. Aí quando você fala em obesidade, o obeso, ele é muito mais propenso a ter o quê? Diabetes. Aí você monta um trio que é terrível. Diabetes, obesidade e sedentarismo. Esses três aí são grandes geradores de complicações no aparelho cardiovascular. Complicações. E essas pessoas, ou que estão com uma dessas deficiências, digamos assim, qual é o controle alimentar? Qual é a importância do se alimentar nesse resultado? Aliás, o resultado disso tudo que nós estamos falando, principalmente da obesidade, no mundo, quando a gente está falando, não está falando de Brasil só não, no mundo. Nos Estados Unidos tem mais E no gente mundo gorda. exatamente. Isso aí, o que ocorre? Essa cadeia alimentar aí que foi desfeita no mundo, né? Esses hábitos maléficos que foram disseminados pelo mundo, e aí você vê uma coisa muito mais complicada, que é o problema econômico, né? Essas redes, por exemplo, de fast food, foram um malefício enorme, imenso, Tipo hambúrguer da vida. principalmente para as crianças. O índice de crianças obesas no mundo mais que quadruplicou. E se você fizer um examezinho de memória aí, nós, né, da terceira idade, quando éramos crianças, era difícil ver um gordinho, não era? Era muito difícil. Era muito difícil. Pode dizer E comigo. quando eu tive um menino na minha turma de colégio, de ginásio, chamava-se Ademar, já até faleceu. O Ademar era bem obesozinho, era o único obeso, mas era um menino que tinha problemas sérios, via desde a infância, tinha problemas glandulares, fazia tratamento, mas aí é outra coisa. Hoje não, você vai num colégio desse, tira um tempinho, vai, olha no colégio, metade das crianças pelo menos tem sobrepeso. Pode ver. Na nossa época havia muito campo para jogar bola. Também. Né? Eu me lembro quando o garoto acredito que você Sim. também, a gente saía de um campo até que era gozado, porque ele era desciso. Então a gente ficava disputando quem é que jogava descendo, porque subindo era complicado. Então a gente só sabe, quando não tinha que estudar, a gente vivia na rua. Fernando, outra Hoje coisa é videogame. Você está tocando num ponto que eu acho muito importante, que foi esquecido. Quando a gente fala aqui em assuntos gerais, hoje a gente está falando muito dessa parte de saúde, mas de uma forma geral, a gente fala muito no aspecto da educação. Como nós deterioramos no aspecto da educação. Lá desde o colégio inicial até, né? A gente já comentou aqui, eu já comentei que eu fui de um ginásio. Mas aí vamos comentar um detalhe disso tudo que a gente está falando. A gente estava falando em educação do aspecto cultura, matemática, português, etc. Certo. Eu cheguei até a falar a você que eu Os caras vendo a gente agora, também a Zezé Ferreira e aquela pessoa ali em cima que eu não detetei o nome, a Adilson. Malheiros. Hein? Tânia Malheiros. Adilson Malheiros. Tânia. A Tânia Malheiros, mas tem uma pessoa ali, ó. Diamante Negro. Diamante Negro. Adjailson Mariano. Adjailson Mariano, por favor. Mas eu cheguei até a te comentar aqui que eu fui de um colégio que tinha artes industriais, né? Que paralelamente aos estudos tradicionais, dava aula de marcenaria. Mas nós esquecemos de falar uma coisa e agora vamos tocar nesse assunto. Educação física. Sim. Eu tive.
Claro. Você não teve? Tive Eu tive educação física, desde lá. Fazia polichinelo, essas coisas Não, todas. e tinha campeonatos dentro da escola. O Exatamente. que você gosta? Ah, eu gosto de basquete, eu gosto de futebol de salão, eu gosto disso. E se fazia campeonato, Você se fazia aulas de educação aulas de física três educação vezes física, por semana. Academia de Comércio, um Não abraço tem pro mais. pessoal lá de Juiz de Fora. Eu estou te falando isso com muita segurança, porque o meu sobrinho, ele é formado em educação física já pelo menos uns 20 anos. Ele é inclusive proprietário de 2 academias lá em Realengo, a Físico Arte e a Real Shape. Ele estava comentando com ele, falou, meu tio, ele é concursado do Estado, professor de educação física. Eu falo, pai, meu tio, infelizmente a educação física nos colégios públicos hoje é quase zero. Eles mantêm alguns professores de educação física por uma norma quase que obrigatória, mas não existe um planejamento nessa área. Eu me lembro, na época, hoje é o fundamental, na nossa época Isso, era fundamental. Ginasial. Ginasial, era primário, ginásio, Quando o professor científico. entrava na aula, você levantava, sinal de respeito, né? Que tinha o hino nacional que você cantava, né? Quer dizer, e agora, voltando à história da física, né? Da educação física. É muito importante. Vou te contar uma história que eu cito como exemplo, que eu vivi isso. Havia na Academia de Comércio, que é um enorme colégio, maravilhoso, hoje uma universidade com cursos os mais diversos, particular, de padres jesuítas, lá em Juiz de Fora. É um colégio excepcional, que eu tenho a honra de ter estudado nele. E havia, então, a academia, entre outras coisas, tem 2 campos de futebol enormes. E havia um professor de educação física, o professor Lagrange, que até hoje eu me lembro o nome dele. Eu tinha 12 anos de idade, talvez por aí, no início do curso, né, ginasial, e que ele reunia todo mundo no campo de futebol, as garotas dessa idade, e olha, a hora que eu apitar, vão correr daqui até o final do outro lado. Para quê? Para descobrir quem era velocista. Sim. Então, o resultado, o teu amigo aqui, não só foi o que chegou em primeiro lugar, que tinha nunca fui muito fundista, mas de velocidade eu era bom. Então o que acontece? Eu fui para a Olimpíada Estudantil, e na Olimpíada Estudantil, com essa idade, eu ganhei o primeiro lugar. Eu fui para o pódio, uma medalhinha de ouro, que era para, né? Enfim, mas foi isso. Mas resultado, você vê, a partir daí, todos aqueles que participaram dessa Olimpíada, por exemplo, tinha o Márcio Clinton, que conseguiu com um salto de vara, nessa faixa etária de 12, 13 anos, pular 4,10 metros. Imagina o que seria, talvez eu próprio, o que eu poderia ter até representado o país, juntamente com ele e outros tantos, na chamada Olimpíada. Aquilo não teve seguimento. Quer dizer, a diferença hoje dos Estados Unidos, a gente fala tanto do futebol feminino, mas por quê? Porque existem olheiros, porque as meninas são aproveitadas, não só no high school, que é o equivalente ao nosso antigo ginásio, hoje fundamental, bem como nas universidades. As universidades Tem bolsa. São células geradoras de atletas. Isso é em qualquer lugar do mundo. O mundo civilizado, o primeiro mundo é assim. Você imagina se fosse feito isso aqui no Brasil? Nós temos uma população de mais de 200 milhões de pessoas. Exatamente. Quantos milhões de crianças estão no colégio? Dessas milhões de crianças, começa a fazer uma peneira, quantas dezenas de milhares de atletas nós teríamos aí vindo desde a base? Não adianta você pegar o cara já com 18 anos, 17 anos. Alguns até funcionam, mas eu sempre digo que são os extra-séries. Tem 1 em 1 milhão que em qualquer idade vai fazer sucesso. Né? Você pega um Neymar desse aí da vida, mas se você fizer lá desde lá de baixo... lá de baixo. Claro. E outra coisa, você está motivando a criança, sabe? Porque numa época que o corpo tem muito mais energia do que nós que somos hoje maduros, né? O que acontece? Você está gastando essa energia em coisas boas, não em coisas ruins. É o que eu te falo, se você começar a reunir essa parte da atividade física, ter uma orientação alimentar desde a criança, você está formando um adulto saudável. Agora eu vou essa dar aqui é a uma história, virada nesse comentário para chegar aos dias de hoje. Ontem, você deve ter visto também, nós vimos uma reportagem impressionante em todos os jornais, em todos os telejornais,
né, a PM, né, ou a Polícia Civil, estou falando agora de lembrança, posso me equivocar, né? A polícia, de um modo geral, apreendeu ontem, eu vi, não sei quantas toneladas de maconha, com também cento e tantas pastas básicas de cocaína. E uma quantidade enorme de armas. 30 armas, entre elas metralhadora e armas capazes de derrubar aeroplano. E prenderam 5 indivíduos, parece que um até morreu. Isso. Né? Quer dizer, você vê que loucura o que faz a falta de educação. Estou certo ou estou errado? Não, certíssimo. Porque tudo que tem a ver uma coisa com a outra, Tudo tem a ver na resultante. Tudo. Eu sempre digo isso. Vamos botar 30 anos para a gente não ser injusto, nem achar que nós somos partidários. Exato. Aqui não tem partido. Aqui Não a gente é político, porque todo mundo é A político. gente está constatando. Mas a gente tem que fazer as constatações. Nos últimos 30 anos, você teve a deterioração, principalmente da educação, e não por coincidência, um aumento enorme de quê? Da violência. Porque as duas andam em sentido contrário. Na medida que a educação cai, né, cai o nível, cai a escolaridade, aumenta o quê? O nível de Falcatruas. O cara começa a achar que os caminhos mais fáceis são, logicamente, os menos Ou talvez o recomendáveis. único que tenha, né? Começam a fazer isso que foi feito aí, a despeito de querer te proteger. Aí vem uma turma dizendo que agora o nome a gente conhece, que é milícia. Vou te proteger, você me paga, eu te protejo, faço... Então, essa violência ficou de uma maneira tão descontrolada que está complicado mesmo. E eu te falei, só tem uma forma de resolver isso. É começar a guarnecer fronteiras, e quando a gente fala fronteira, não é com outro país, não. É fronteira da Baía de Guanabara, que agora a Marinha entrou no circuito. Você está pensando que é coincidência essa apreensão enorme de arma na Baía de Guanabara? Não é coincidência. A Marinha, o governo federal, poucos sabem disso, até porque a imprensa não tem interesse em noticiar isso, porque ela acha que noticiando isso, ela está enaltecendo o governo federal, e com isso aí vem um problema pessoal, com o presidente, isso é bobajada que a gente escuta aí. Isso é o primeiro ponto que tem que ser feito mesmo, é guarnecer fronteira. Fronteira de mar, de terra e de ar tem que ser feito. A gente já comentou isso aqui, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é começar a ter muito cuidado com a violência local, que é o que a gente vê aqui, né? Não é só ver, mas a violência é só o tráfico. Não é só o tráfico, não. É o tráfico e tudo que vem depois do tráfico. O tráfico é a célula geradora, né? Porque muita gente que está aí na Zona Sul, até gente de partido, que faz oposição irresponsável, é usuário de droga. E o cara que compra droga fortalece o quê? O tráfico. Quando não financiadores. Quando não financiadores. Porque recentemente nós vimos aí no final da semana uma operação que foi feita pelo Ministério Público, está sendo feita ainda, prendendo investidores desses edifícios que estão ameaçados. Essa turma está sendo pega tudo que é Barra da Tijuca, Recreio de Bandeirantes. Apartamentos com valores de 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Então, esse ponto de guarnecer as fronteiras. E o segundo ponto, que a gente estava falando ali, e nesse ponto também as Forças Armadas têm uma importância muito grande, que é o quê? É a parte de informação, é ir lá, inteligência. Quando for dar o bote, certeiro, como tem sido feito. É certeiro. Esse foi um prejuízo enorme para eles. São milhões de cartuchos. Uma casa abandonada e parte de todo esse tóxico estava atrás de uma parede. Vocês. A Baía de Guanabara, todo mundo sabia disso, é a via de entrada, e essas comunidades têm verdadeiras fortalezas disfarçadas. São paióis. E é um perigo isso, né? Você imagina um incêndio numa casa dessa. Simplesmente vai botar pelos ares um raio de 1 quilômetro quase em volta. Vai tudo pelos ares. Porque são milhares de cartuchos, granada, arma. A quantidade de projetil. É um paiol. É um paiol. É um paiol. É um saco. A gente viu ali aquelas balas desse tamanho, de 50. Que derruba helicóptero.
essa coisa Então, toda. essa história que a gente está comentando aqui, parece que no início que não tinha nada a ver, tem tudo a ver. No momento que você fortalece a educação, melhora as condições da escola. É evidente, porque quem tem... Agora, isso é um trabalho de formiguinha agora. Nós vamos ter que ter paciência para isso. É um refazimento. É um recomeço de tudo. É um refazimento de país. Fazer que é verdade. É isso mesmo. Vale a pena. E queira Deus que sejamos protegidos. Tomara, vamos E torcer. todos que estejam vendo a gente, né? Por isso que eu te falo, a gente tem que ser político, todo mundo é. Até aqueles que dizem que não são, acabam sendo. Porque é política. Mas nós temos que fazer da política uma forma de apoiar as boas práticas. Essa é que é. Ah, mas foi o Bolsonaro, foi o Zezinho, não interessa quem foi. Se é bom, a gente diz é bom. Se é ruim, vamos fazer a oposição responsável, aquilo que a gente sempre fala aqui. Oposição, ela é sadia, tem que existir, ninguém pode ter a supremacia, senão vira rei, rainha, ditador, né? Então, eu acho que a oposição tem que ser feita de maneira responsável. Você quer ver um exemplo agora? Pra você ver como é que nossa oposição é totalmente irresponsável. Eu vi um cidadão aí, que aliás falaram horrores dele. Eu não o conheço, não tem como falar igual aquela, não tem como opinar. Chamado Carlos Lupe. Não sei se você viu ele em jornal. Dizendo que ia fazer e acontecer contra 7 ou 8 deputados que votaram que vai. Gente, isso é uma convicção. Ele tem que entender que acima do partido dele existe uma nação, existe um país. E existem 200 milhões de habitantes ali embaixo. O que pode acontecer com essas pessoas? Elas espontaneamente podem deixar o partido em favor do E o que vai acontecer, Fernando? Não é só o partido dele. Já tem gente do PT se rebelando, falando, olha, isso aí não é oposição, isso é perseguição. Eles vão se juntar e vão fazer um novo partido. É isso que eles vão fazer mesmo. Aliás, o que tem sido recorrente. No caso da Marina, por exemplo, que ela foi petista, depois ela se tornou... Se bem que, Fernando, a Marina... mas a Marina, me desculpe, com todo o respeito que eu tenho, é mulher, é uma pessoa que veio lá, né, numa situação pouco favorável, pobre, eu reconheço todas as qualidades dela. Mas do ponto de vista político, eu acho que ela não evoluiu nada. Ela trocou 6 por meia dúzia. Ela saiu de um partido como o PT e criou a rede que nada mais é do que o PT disfarçado. Então, segue as mesmas normas do PT, do PSOL, e desses partidos que eu volto a dizer, eles não são oposição. Eles querem ser do contra. Existe a oposição e ser do contra. Ser oposição é ser responsável, é analisar com inteligência, concordar ou discordar. Agora, ser do contra, você nem terminou a sua frase, eu digo, eu sou contra. É o que eles fazem. Infelizmente, o partido dela, ele veio na mesma linha dos demais. Não teve grande expressão, né? Não, ela tanto que ela não conseguiu conseguiu. até uma razoável votação num primeiro momento, depois... Ela conseguiu uma votação mais ou menos naquele momento que que seria morreu naquele acidente de avião, não teve? O Eduardo Campos. E ela entrou no lugar dele. Então, na verdade, ela herdou muito voto do Eduardo Campos. É verdade. Ela mesma... Pela comoção, pelo momento, né? O pessoal até brinca, diz que ela só aparece de 4 em 4 anos. O que ela fez no restante do tempo? É preciso que sejamos menos emocionais e mais racionais com relação a políticos de um modo geral. Né? O que está se fazendo aí nessa política? Olha, eu fico me perguntando o que o Brasil está fazendo, a nossa justiça está fazendo com esse criminoso que nem brasileiro é. Eu queria ver ele fazer isso nos Estados Unidos. Vai lá na Europa, em qualquer país da Europa, faz esse tal de Greenwald. Vai fazer 10% do que ele está fazendo aqui. Ele vai ver o que acontece com ele. No mínimo estaria preso, aguardando já julgamento. Porque ele, não pode nem dizer que ele é um traidor da pátria, porque nem brasileiro é. Mas é um criminoso da pior espécie, que está se juntando com gente da pior espécie na área de comunicação, para fazer o que ele está fazendo. É um absurdo o que está sendo feito. E todo mundo tolerando. Isso aí que eu fico... esse é o grande problema, né? Esse é o grande problema. A nossa justiça que é muito vagarosa. Muito. Aquela história, tem alguns expoentes que a gente tem que aplaudir,
mas tem muita gente que sofre daquele processo de que existem, por exemplo, a profissão que é garantida até morrer, né? Claro que alguns acham que isso é uma coisa boa, mas que eles se tornam grandes profissionais apesar de. Mas uma maioria se respalda desse fato de não poder ser demitida e não funciona da forma que deveria funcionar. É verdade. É um negócio complicado. Estamos chegando ao final do programa. Passa tão rápido, né? Voou. Eu quero agradecer ao Dr. Cícero Moraes. Hoje tivemos, na verdade, uma verdadeira aula a respeito de alergia, de gripe, de medicina e também aula de vida, né? Se há alguma coisa que a gente que é um pouquinho mais velho pode trazer, é um mínimo de experiência, mas não somos nós que vamos nos apontar como experientes. Você aí do outro lado é que vai julgar, ver aquilo que foi bom, que não foi, enfim, você tem a sua opinião e a gente tem que respeitar muito. Meu caro doutor Cícero Munhoz, muito obrigado. Mandar um abraço aqui pro meu presidente. Meu presidente que tá dodói aí. Doutor Silvio Provenzano, grande abraço aqui. Falar em virose, está com uma virose, isso. Né? A expectativa de que nosso querido breve recuperação, amigo, presidente do CREMERG, presidente do CREMERG, né, do Conselho Regional de Medicina, está se recuperando, se Deus quiser, semana que vem estará com grande abraço aí. Estamos esperando agora semana que vem, doutor Provenzano. Muito bem. Quer falar do hospital? Sim, vamos lá. Ontem tivemos a concretização, parte documental, todos os equipamentos novos já chegaram, não? Devem chegar aqui já por volta do dia 20 de setembro, porque alguns são montados, eles só montam quando você compra, né? Bom, então, são todos aparelhos alemães, né, da Siemens. Então deve estar chegando aqui até setembro, estaremos no nosso parque, vamos dizer, de equipamentos praticamente renovados aí até setembro. Que beleza, parabéns ao Hospital do Amparo, né? Exatamente. Boa Estrela. Boa Estrela, exatamente. É a continuação da Rua do Bispo, quando atravessa ali o Paulo de Fronteira. Perfeito. É pertinho. Grande abraço para o amigo, muito obrigado, minha gente querida, fiquem com Deus. Namastê.